2026 começou e eu já fiz a minha primeira leitura do ano, que você vai poder conferir no vídeo que eu postei antes desse. E depois de finalizar essa leitura, que no caso já foi ontem à noite, o vídeo que eu terminei de gravar já vou postar hoje, domingo. E já tô começando também a gravar esse vídeo aqui no domingo. E como eu ia dizendo, assim que eu finalizei esse livro, que foi a primeira leitura do ano, já me deu aquela empolgação para ler mais. E eu já tava com vontade de gravar esse vídeo e fiquei ainda mais decidida que nada melhor do que passar 24 horas lendo. Só que eu pretendo fazer essas 24 horas não tirando direto. Serão 24 horas cronometradas, então toda vez que eu parar para ler, eu vou colocar o cronômetro. E toda vez que eu pausar para fazer alguma coisa, também estarei pausando o cronômetro. E assim vamos ver quanto eu consigo ler durante essas 24 horas. E eu pretendo ler bem no meu tempo, sabe? Bem de boas. Não pretendo ler exageradamente, assim, para cumprir, sei lá, bater uma meta e ler o máximo que eu conseguir. Apesar que se eu conseguir ler bastante, ótimo, mas tipo, não haverá uma competição de mim comigo mesmo, sabe? Será apenas um vídeo para fim de entretenimento, porque esse é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir e sei que muitos de vocês também. Então é para ser um vídeo divertido, com leituras divertidas. E durante essas 24 horas eu pretendo mesmo focar em A Dança da Morte do Stephen King, que eu já li toda a primeira parte, que eu cheguei até a página, deixa eu olhar aqui, cheguei até na página 438. Então, eu irei focar bastante nessa leitura, tentar ler o máximo que eu conseguir. E no Kindle eu pretendo começar A Feira das Vaidades, que é outro livraço de mais de 1000 páginas. E a edição que eu adquiri é uma que só tem e-book, que é pela Pedra Azul. Nem sei se esse livro deve ter edição física, não sei. Sei que a Pedra Azul lançou esse livro. Eu acho que o e-book era um dos brindes daquele clube, do Clube Vitorianos que eles têm, que você assina ali todo mês, você recebe o livro e também o e-book. E eu já vi vários e-books da Amazon que só tem disponível no formato digital, né? Não tem um livro físico para você comprar. Eu acredito que é porque fazem parte desse Clube Vitorianos. E lá tem o Feira das Vaidades, uma edição exclusiva lá dizendo da tradutora que fez essa tradução. Não sei se ela só faz tradução para Pedra Azul. Acho que não, né? Como tradutora deve trabalhar com outras editoras, mas essa tradução é inédita dela. E eu tinha outra edição também que eu pensei em adquirir, mas eu fui olhar nos comentários e muita gente reclamou da tradução. Até que eu descobri essa da Pedra Azul, adquiri ela, tô com ela no Kindle. E serão então esses dois livros que eu pretendo focar mais durante essas 24 horas. E já se passaram 6 horas desde que eu iniciei a maratona de leitura 24 horas. E vou começar falando com vocês sobre A Dança da Morte do Stephen King. Cheguei na metade da leitura e eu posso dizer
que em todos os sentidos esse está sendo um livro de peso. Temos aqui uma história muito grandiosa, com muitos personagens que estão tendo seus arcos bem desenvolvidos. Aqui nessa história a gente acompanha uma gripe que foi criada em laboratório e por conta de um erro ali interno, acaba sendo liberada e várias pessoas começam a pegar essa gripe e ela é super mortal. A pessoa pega e morre em poucos dias e é uma morte muito cruel. E não tem como se desenvolver uma vacina porque esse vírus está sempre em evolução, então mesmo quando cria a vacina e vai aplicar ela, ela já não faz efeito. E aqui acompanhamos esses personagens em meio a essa crise mundial e onde eles estavam espalhados pelos estados dos Estados Unidos. Conta a história de onde eles estavam nesse momento quando tudo começou a acontecer, um pouco de suas vidas ali com as pessoas, com os seus conhecidos e familiares e a forma que essa doença afetou. E sim, essas pessoas dessa história são imunes. Eu acho que a palavra mais certa é dizer isso, porque mesmo sendo expostas a esse vírus, eles não pegam. E aí vemos o mundo como fica com essas poucas pessoas que são imunes e qual o objetivo delas nesse novo mundo pós-apocalipse. É aqui também onde aparecem os vilões do Stephen King, que eu posso dizer que é muito bem desenvolvido, provavelmente um dos mais interessantes de ler, porque dá pra ver aqui o tanto que esse vilão é um vilão muito bem feito, muito bem desenvolvido, muito vilão, como ele trabalha em meio a todo esse caos desse mundo, esse novo mundo que está começando, o quanto ele é presente na vida desses personagens e como ele os afeta, em meio a um objetivo em comum que todos eles têm, que eu não vou contar qual é. É muito gostoso entrar nessa história sem saber a maioria das coisas, até porque um livrão desse tamanho tem muita coisa acontecendo, e eles estão aqui nessa jornada, em meio a caos, sangue, medo e morte. E são assim personagens, eles não sobreviveram por serem bonzinhos ou porque merecem viver, sabe? Não, são pessoas normais, cheias de traumas, apenas seres humanos cheios de falhas em meio ao mundo que está surgindo, em meio às cinzas de toda essa destruição que está ficando para trás. E já essa primeira parte, apesar de ter sido 600 páginas, não vi dificuldade nessa leitura. Tô achando um ritmo até que bom. Apesar que por ser um livro tão grande, em alguns momentos eu me sinto saciada, sabe? Não dá muita vontade mais de ler, porque eu já me sinto cheia de que não, já li bastante hoje. Ou pelo menos essa é a impressão que passa por conta de tanta coisa que está acontecendo aqui. Daí, quando eu cheguei na metade desse livro, eu decidi começar a Feira das Vaidades. Já li 8%. E se eu não tivesse gostado, eu acho, da sinopse, e ainda assim tivesse pegado esse livro para ler, a introdução dele com certeza teria me fisgado. E eu destaquei aqui dois trechos para vocês. O primeiro eu vou resumir. O autor diz assim: pra gente imaginar essa história realmente como uma feira que tem praticamente em toda a cidade. E nessa feira tem de tudo. Tanto coisas boas, seja produtos naturais, feitos de forma artesanais, bem feitos em casa, com todo cuidado e amor para ser vendido ali naquela feira, como também encontramos as coisas ruins que estão expostas naquela feira, entre as moscas e as moscas em si. Ele destaca bem as moscas. E em um trecho mais para frente, diz assim: Feira das Vaidades traz um batalhão de personagens defeituosos, assim como eu e você. Mas alguns deles são demasiados tortos. Possuem aquela degeneração no caráter que é muito improvável que tenha cura. Viraram a curva e entraram naquela bifurcação sem volta, aquela que quando um homem ou uma mulher passam por ela, não mais sentem que estão errados, não mais possuem a consciência do bem e do mal, apenas seguem sem se dar conta de que caminham para um precipício. Ou seja, essa história promete ser um dramalhão, talvez, mas ainda assim com personagens reais, como as pessoas são na vida real. Geralmente esse tipo de história me cativa. E a partir daqui eu decidi não continuar nessa introdução porque eu percebi que conteria talvez spoiler da leitura ou informações que eu pretendo adquirir ao longo dessa leitura, então eu resolvi dar uma pausa. Alguns livros têm isso, né, no início, assim como os também da Penguin, acaba tendo algumas informações da leitura, que é melhor a gente só ler depois que terminar o livro. Então só li 8%, aqui a gente conhece duas personagens, que é a Amélia e a Rebecca. A Amélia vem de um mundo de riqueza, bem abastado, enquanto a Rebeca vem de um mundo de pobreza, ela é órfã. Então, assim, ela precisa se virar. Para a Amélia é tudo mais fácil, praticamente já tem tudo nas mãos, a vida dela já está toda organizada pelos seus pais desde o dia que ela nasceu, enquanto Rebeca não tem ninguém por ela. Não tem uma mãe para lhe aconselhar, não tem um pai ali para lhe proteger. Então ela precisa dar seus pulos. E por enquanto, ela tem sido até agora minha personagem favorita. Não sei se vai mudar, até porque eu li bem, então tem muita água ainda pra rolar nessa história. E ontem também chegou por aqui um livrinho novo. Primeira vez que eu comprei um livro na Shopee e ele chegou muito bem embalado, tava no plástico e tudo. Eu até gravei pra vocês quando chegou, mas eu não gostei do resultado da gravação, então vou mostrar pra vocês aqui já fora do plástico, que é Terra das Brumas, do Arthur Conan Doyle.
o mesmo autor do Sherlock Holmes, que eu já estou prestes a terminar. Prestes não, que eu ainda não iniciei o quarto volume, mas quando eu terminar esse quarto volume do box que eu tenho, eu vou ficar sem nada dele para ler. Então, eu queria esse aqui, tanto por ser do Arthur Conan Doyle, como ser da Azahar, essas edições da Azahar que eu estou começando a colecionar esse ano. E eu nunca achava na Amazon, já fazia um bom tempo que constava como fora de estoque. E eu encontrei na Shopee e chegou. E essa edição aqui é comentada, mas não é ilustrada, não tem ilustrações aqui. E eu achei muito lindo esse livro, todo em tons de preto e cinza. Sem sombra de dúvidas, um livro muito bonito e uma ótima aquisição para minha coleção. Vou deixar o link na descrição, caso vocês se interessem. E também os outros links vão estar aqui na descrição, os links da Amazon que eu tenho. E agora, minha dificuldade prazerosa vai ser encontrar espaço na minha estante, que pela primeira vez ela está começando a ficar sem espaço, o que me deixa muito feliz, porque isso quer dizer que minha coleção de livros está aumentando e isso é sempre muito prazeroso. Sabe assim, aquele momento que você pega o ritmo da leitura, a leitura está fluindo muito bem, está sendo muito gostoso ler? Mas aparecem coisas para você resolver, então é assim que está o meu dia de hoje. Talvez eu não consiga ler hoje, e é que o dia está começando agora, agora que é 7 da manhã. Mas eu tenho algumas coisas para resolver fora de casa, durante a tarde, e à noite também eu vou precisar sair, então ainda não sei como vai ser, mas assim que eu tiver mais alguma atualização de leitura, eu venho falar aqui com vocês. Então, como vocês podem ver, eu venci a metade das 24 horas e já iniciei uma nova leitura que é Ela Não Pode Confiar. E eu quis começar esse livro porque, tanto em A Dança da Morte como em Feira das Vaidades, eu cheguei no ponto da leitura que eu senti a necessidade de fazer uma pausa. Também eu acho interessante para um vídeo de 24 horas a pessoa ler pelo menos um livro assim inteiro. Falei que queria focar muito na leitura de A Dança da Morte. Chegou no ponto que eu senti a necessidade de fazer essa pausa. Iniciei Ela Não Pode Confiar. E já cheguei na metade do livro, que tem 300 páginas, e tá sendo uma leitura bem fluida, tanto que essas 150 páginas eu li praticamente em uma sentada. E aqui a gente acompanha a personagem Rowan, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, que está sofrendo de uma depressão pós-parto. E aqui a gente acompanha o ponto de vista dela e de sua babá June, com quem ela acaba ali sendo um pouco rude devido a essa situação. Ela achou que ela havia feito algo mal ao seu bebê, mas na verdade a criança estava muito bem. E daí a gente acompanha a história dessas duas mulheres, como ela se desenvolve. O ponto aqui que mais me toca nessa história é a da mãe, né, que tá com essa depressão pós-parto, como é que está a vida dela após isso, como as pessoas ao seu redor lhe tratam. Ela está num momento super delicado e algumas pessoas, e principalmente a pessoa que deveria ter mais paciência com ela, simplesmente quer que ela fique bem, acorde e esteja bem. Sendo que na verdade as coisas não são assim. Ninguém fica bem de algo assim do dia para a noite. Então acaba que essa história está sendo também bem dolorosa, tá me fazendo refletir sobre várias coisas também. Tô gostando da história, apesar de te achando triste também essas partes. E acontece algo aqui que faz com que essa mãe, né, mesmo nessa situação, precise, sabe, dar um passo à frente. Tem coisas aqui que eu acho que não são como aparenta ser.
tô desconfiada de algumas coisas, mas só vou descobrir quando eu ler mais desse livro. Então, por enquanto, essa é a atualização que eu trago aqui para vocês. Já avancei bastante nas 24 horas. Estou feliz com o resultado até aqui. E quando eu terminar esse livro, eu volto aqui para falar com vocês, que eu acredito que não vai demorar pelo ritmo da história. E quando chega assim um certo ponto da história, aí é que ela caminha mais rápido devido aos acontecimentos. Faltam 3 horas para mim terminar as 24 horas e eu tenho 2 atualizações de leitura. Terminei 2 livros durante as últimas horas. O primeiro, Ela Não Pode Confiar. Do meio para o final, ele ganhou um ritmo muito mais acelerado. Aconteceram algumas reviravoltas. Uma delas eu acertei, a outra eu não estava esperando. E eu gostei do final, mas a única coisa que eu senti falta foi de mais um ponto de vista ali para acrescentar algo que eu ainda queria um pouco mais de uma das personagens na história, mas ainda assim gostei do livro como um todo. Foi um livro rápido de ler e eu fiquei satisfeita em ter feito essa leitura e em ter gostado desse livro, que depois que eu comprei ele, eu ainda tive algumas dúvidas se eu iria gostar dessa história, mas que bom que eu gostei. Depois eu peguei um para ler que foi lançado recentemente, que é Mulher em Queda, da Colleen Hoover. E deixe-me contar um pouco da minha história com essa autora. O primeiro livro dela que eu li, eu vou deixar aqui na tela porque eu esqueci até o título. E quando eu li esse livro, ele estava disponível no Kindle Unlimited, então eu nunca tinha lido nada da autora, resolvi ler esse livro, começar por esse livro. E assim, eu posso dizer que gostei um pouco, mas quando chegou no final, eu fiquei. Até hoje eu tenho dúvida se realmente eu gostei daquele livro. Mas seja como for, depois que eu terminei esse livro, eu não tive mais interesse em ler nada da autora até o lançamento de Velvet, que eu li em um dia. Eu simplesmente fiquei viciada naquele livro. Não achei a melhor leitura do mundo, mas ainda assim foi um livro que me entreteu. Depois eu li Laila Leila. Eu detestei aquele livro e desde então eu não tive vontade de ler mais nada da autora. Aí ela lançou esse livro, a sinopse eu achei interessante. A gente acompanha aqui uma autora que está tendo uma crise ali criativa. É isso mesmo, assim, ela não está conseguindo escrever um novo livro. Fora que ela estava sofrendo uma onda de hate muito pesada na rede social por conta de uma adaptação do livro dela. E aí ela resolve ir para uma casa do campo, uma casa afastada da cidade. Eu acho que ainda é numa cidade, mas numa rua bem tranquila para ela poder ter inspiração de escrever seu novo livro. E um dia, de madrugada, aparece um policial em sua porta dizendo que aconteceu algo ali por perto para saber se está tudo bem, se ela ouviu alguma coisa. E a partir daí, a história começa a desenrolar. E assim, eu não tenho nada de bom para falar desse livro. Só sinto tristeza por ter perdido horas da minha vida lendo esse livro. E, sinceramente, vou querer ler mais alguma coisa da autora. Sempre quando é livro que envolve mistério, suspense, eu sou inclinada a ter interesse em ler. Então, assim, não quero falar mais nada desse livro. Infelizmente, essas últimas horas com essa leitura não foram nada agradáveis, mas ainda me restam 3 horas para completar as 24 horas. E aí eu pretendo focar agora só em A Dança da Morte para finalizar. Para finalizar, no caso, esse vídeo, porque com certeza eu não vou conseguir terminar o livro em 3 horas, porque é uma história que também eu não estou lendo com pressa. Eu estou apreciando cada momento dela. Terminei as 24 horas de leitura, como vocês puderam ver. Dei uma boa avançada na leitura de A Dança da Morte. Agora fica faltando umas 400 páginas para finalizar esse livro. E eu me mantenho na minha opinião anterior. É uma leitura que eu continuo gostando, mas esse não é um livro que eu consigo indicar para todo mundo, porque eu sei que não agradará a todos. Principalmente se você for uma pessoa sensível. Ele tem cenas de violência, seja física, psicológica, muito explícitas, muito descritivas, então assim, não consigo recomendar para todo mundo. Eu mesma, em vários momentos, me senti muito incomodada com essa leitura. Eu estou gostando da leitura, apesar de tudo, porque aqui o que a gente vê é nada mais, nada menos do que o ser humano em ação, de uma forma ou de outra. E aqui o meu marca-páginas são garrinhas de monstro, que mais uma vez eu reitero que combinam muito com esse livro. E em Feira das Vaidades, consegui avançar até 30% da leitura, eu acho que eu falei aqui pra vocês, né, em uma das últimas atualizações. Tô gostando também desse livro, quero continuar a leitura. Esses dois aqui, eu acho que eu já vou começar a gravar outro vídeo, finalizando eles. Depois eu li o A Mulher em Queda, da Colleen Hoover, que, né, fazer o quê? Decidi ler, então paguei o preço aí de sentir que perdi algumas horas da minha vida, mas tudo bem. Depois eu finalizei Ela Não Pode Confiar, que
Foi uma leitura boa, rápida de ler, e estou feliz de ter gostado desse livro, porque por um momento, depois que eu comprei, eu achei que talvez eu nem gostasse dessa história, mas foi bom. E aí eu fiz um cálculo de mais ou menos quantas páginas eu li. De A Dança da Morte, como eu comecei na parte 2 e li até a página 700 e alguma coisa, tá aí no vídeo, eu consegui ler um total de 285 páginas. E em Feira das Vaidades, que marca tendo 1.062 páginas na versão do e-book. Como eu li 30% da leitura, vamos levar em conta que eu li umas 300 páginas. Talvez umas 20, 30 páginas a menos, mas vou deixar aqui para ilustrar. Em Ela Não Pode Confiar foram 320 páginas e em Mulher em Queda, 378 páginas, dando um total de 1.283 páginas, que a gente pode até diminuir para umas 1.260 por aí, 1.250. E eu gostei muito do resultado. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês nos meus próximos vídeos, onde estarei fazendo aqui outras leituras para vocês.